Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. No calendário humano na Terra, há dias reservados para a celebração de datas importantes, de eventos, de ideias e até de algumas profissões, de alguns profissionais homenageados com dias reservados para se pensar e, efetivamente, se agradecer a atuação desses profissionais. Um desses casos é o Dia do Professor. Nós já vamos logo fazendo uma distinção conceitual entre professor e mestre. Não há dia do mestre, existe dia do professor. Mestre é o profissional que detém o grau de pós-graduação, nível de pós-graduação de mestrado, dentro da estrutura do sistema oficial de ensino no Brasil. Mas nós somos, evidentemente, também educadores. E o Espiritismo é a educação do espírito. Essa educação do espírito implica, naturalmente, no desenvolvimento ou na atenção às duas instâncias, o intelecto e a moralidade. O intelecto está aí posto porque Kardec já nos disse, espíritas instruí-vos, mas antes disso ele colocou a moral, espíritas amai-vos, e depois instruí-vos. E para isso é preciso que haja professores e haja também mestres, sobretudo para o trato das questões da moral e a transmissão dos valores da moral. Tudo isso num processo que demanda, que requer a comunicação. A comunicação está presente em tudo, porque tudo se comunica no universo. Portanto, nós temos interlocutores o tempo todo. E nós, espíritas, sabemos que temos interlocutores, inclusive no plano espiritual e até mesmo aqui, convivendo conosco no plano material, mas são os nossos invisíveis que não estão ausentes, são apenas invisíveis. E desse ponto de vista, porque há essa comunicação, essa interlocução, essa convivialidade, é que todos nós, então, somos educadores. Educação é um processo de transmissão de valores. E esses valores podem ser positivos e podem ser negativos. Mas quaisquer que sejam os valores de que sejam portadoras as pessoas, esses valores são transmitidos por essas pessoas, mesmo sem que elas queiram. É claro que, do ponto de vista de professores que sejam também educadores, e esse é o grande ideal que seja, esses valores têm que ser, então, trabalhados e são transmitidos de maneira consciente pelos professores que são também educadores, e esse é o perfil mais adequado e mais desejável para as ações educativas serem eficazes e o processo de ensino-aprendizagem ser também eficaz. Já ensino é um outro processo que se inscreve no bojo do processo de educação, que é mais amplo. O de ensino é mais restrito. O processo de educação, inclusive, é assistemático, ou seja, ele ocorre com qualquer interlocutor, em qualquer lugar, o tempo todo. Por isso, nós dizemos que nós começamos a aprender e vivemos desde que nascemos até o dia da nossa desencarnação. Já o processo de ensino é sistemático, ou seja, ele é planejado, tem um planejamento, um acompanhamento, uma avaliação, é desenvolvido em determinadas circunstâncias específicas e em determinados lugares, pelo menos até ainda há pouco. Hoje, com a época, os tempos são de pandemia, nós temos hoje também as teleaulas, as aulas online e tudo mais, mas, de qualquer maneira, são ambientes, são estratégias, são circunstâncias específicas para o processo de ensino.
É bom nós falarmos aqui sobre os evangelizadores, lembrando esses nossos queridos companheiros também, só que os evangelizadores não são professores, nem devem ser, porque não devem trazer tudo que é da sala de aula, de fora da casa espírita, para dentro dos encontros de ação evangelizadora. E então, porque o conteúdo do processo da ação evangelizadora é um conteúdo de moral, por isso que não deve ser confundido com o professor. E devemos também, então, ter esse cuidado para não ser igualzinho a uma tarefa que acontece no processo de ensino propriamente dito. Então, como se formam esses professores? Os professores na Terra se formam, nós já vimos, com cursos específicos para a área em que vão atuar e mais o plano de mestrado ou doutorado e assim subsequentemente. O professor trabalha com o saber, com o conhecimento, e ele deve, a rigor, por dever profissional e moral, ele deve saber tudo o que ele ensina. Ninguém pode saber absolutamente tudo. Parece que a última criatura no planeta que foi capaz de dominar todo o conhecimento de sua época talvez tenha sido Leonardo da Vinci. Mas então, o professor sempre trabalhou com o conhecimento. Agora, e ele, portanto, tinha uma relação vertical. O professor acima detinha o conhecimento e transmitia isso aos alunos. Hoje, o Google detém todo o conhecimento. Então, essa relação que era vertical passou a ser uma relação horizontal, em que professor e aluno traduzem, discutem os mesmos conteúdos nessa relação horizontal, porque todos podem ter o acesso aos mesmos conteúdos, às mesmas informações. Como vamos trabalhar essas informações? Aí é que entra a especialidade do professor. Além disso, além dessa especialidade técnica, os professores precisam ter desenvolvidas as habilidades socioemocionais. Até algum tempo atrás não se cogitava disso, mas de uns tempos para cá, particularmente agora junto de nós, mas o processo começou muito antes, lá pelo século XVII, por exemplo, com Comênios. Mas, então, essas habilidades socioemocionais são hoje muitíssimo valorizadas e estão hoje no escopo, na esfera de ação, necessária esfera de atuação dos professores. E é bom que nós lembremos isso, porque o próprio professor, para trabalhar essas habilidades socioemocionais, paciência, trabalho em grupo, saber ver o outro, não haver preconceito, ter um olhar de compreensão, empatia, trabalhar em grupo, inteligência interpessoal, que é sentir o outro, captar o outro, estar bem com o outro, saber lidar bem com o ser que o outro é, e também a inteligência intrapessoal, interpessoal com o outro e intrapessoal conosco mesmo. Já Sócrates nos falou sobre isso. Conhece-te a ti mesmo. Então, é nesse conjunto de habilidades socioemocionais que hoje o professor tem que estar presente nesse contexto também. E a esse respeito, já que os professores também precisam ter bem desenvolvidas as habilidades socioemocionais, até para transmitirem muito naturalmente no próprio âmbito da relação com os alunos, é sobre a bagagem. A bagagem cognitiva é uma coisa, a bagagem moral, emocional é de outra natureza. E no planejamento da encarnação, nós vemos que, e André Luiz nos relata as minudências lá em
Missionários da Luz, o processo de encarnação, de planejamento da encarnação, e nós vemos que, do ponto de vista do intelecto, das conquistas intelectuais cognitivas, se o espírito não vai usar determinada quantidade de informações e conquistas em outras áreas do conhecimento, isso fica reservado. E ele, então, na encarnação, ostenta aquelas informações, aquelas conquistas que ele vai precisar usar, que serão importantes para ele naquela encarnação e naquela missão, inclusive profissional. Mas, do ponto de vista do conjunto de conquistas morais, não fica nada reservado, porque essas são conquistas no plano do amor. Seria a maior incoerência que nós não trouxéssemos e não estivéssemos ostentando todas as nossas conquistas morais, todo o amor que nós já fomos capazes de conquistar e de construir, de internalizar em nossa intimidade profunda. Por isso, quando nós vemos qualquer um de nós, ele pode saber mais coisas de outras áreas do que está demonstrando agora. Mas a moralidade e o amor é todo o amor e toda a moralidade que ele já construiu até agora. Então, desse ponto de vista, nós temos, então, essa bagagem e como é que nós vamos, então, já que estamos falando de formação de professores, a formação dos evangelizadores. Nós já vimos que se inscreve também aqui, sobretudo nas habilidades socioemocionais, mas também com algumas outras estratégias para levar isso e pensar algumas atividades para as crianças e os jovens poderem desenvolver isso e também tomarem conhecimento das informações doutrinárias. Então, nesse contexto, já que vimos como se formam os professores, como sugerimos, pensamos a questão do perfil dos evangelizadores, então como é que se formam os mestres? Os mestres se formam ao longo do tempo e ao longo de muito tempo. Os mestres têm necessariamente, forçosamente, um grande conjunto de habilidades intelectuais, cognitivas e certamente morais. Portanto, o mestre detém o saber, o conhecimento e a sabedoria, que é a forma ética de lidar com o saber, com o conhecimento. E que habilidades podemos nós lembrar agora, assim, muito mais rapidamente, que vão nos servir para nós depois pensarmos em outros casos, em outros exemplos. As habilidades cognitivas e intelectuais, nós trabalhamos atualmente no planeta com análise e síntese. Síntese muito raramente, e análise, que é o nível de habilidades intelectuais que nós usamos e que nós estamos usando, porque assim construímos tanto a nossa ciência quanto a nossa filosofia. E a análise é aquela habilidade ou aquela capacidade que nós temos de estudar, de buscar a verdade de uma coisa, de uma ideia, de um sistema, de um objeto. Eu costumo usar o exemplo do relógio. Para nós aprendermos o que é um relógio, nós desmontamos o relógio para conhecer as suas partes integrantes e como elas funcionam. Já a síntese é a capacidade que tem o espírito de captar a realidade, captar a verdade de um objeto, de uma coisa, num átimo de tempo. Capta assim rapidamente. E a síntese é assim que funciona o intelecto que trabalha em síntese, mas os nossos mentores trabalham também em síntese com os textos. Os nossos mentores
Joana de Ângeles, nosso André Luiz, Emmanuel e tantos outros mentores queridos, eles escrevem grandes mensagens, grandes orientações em textos pequenos, curtos, digamos. E nós, ao estudarmos e comentarmos, nós usamos muito tempo, nós usamos muitas palavras. É que nós analisamos o nível da análise e eles escreveram, porque já atingiram esse nível, em síntese. Portanto, esse é o quadro, esse é o perfil dos mestres ou da formação dos mestres, e isso se faz ao longo do tempo. E também porque nós sabemos que tudo existe em gradação no universo, então, por isso, muitos espíritos já estão trabalhando em algum nível de síntese, mas os grandes mestres é que trabalham em síntese propriamente dita. Então, nesse contexto, nós já vimos que a comunicação, a teoria da comunicação, aquele que emite a mensagem, a ideia, o pensamento, aquele que recebe, como é que isso se dá, isso é a especialidade também dos professores, saber como tecnicamente se transmite uma informação. E então, nesse contexto, já que nós já vimos isso, a formação de todos, então nós vemos na questão da comunicação, nós vemos as grandes mensagens, já que nós falamos dos grandes mestres. Grandes mensagens que foram trazidas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo até dos milênios, aqui para a humanidade terrena, pontualmente foram trazidas essas grandes mensagens. Mas há um requisito, é que para as grandes mensagens há necessidade de grandes ouvintes. Se nós tomarmos, por exemplo, um grande ponto na história da humanidade, da civilização na Terra, que é a figura da Grécia Clássica, o quadro da Grécia Clássica, com aquelas fantásticas mentes daqueles filósofos, os pré-socráticos, mas, sobretudo, com a figura exponencial de Sócrates, o grande mestre. Então, Sócrates trouxe a grande mensagem que preparou o campo na filosofia e em toda parte para o advento do Evangelho, para a chegada de Jesus. Ele trabalhou um pouco a humanidade e as habilidades intelectivas da humanidade nos seus raciocínios. Então, Sócrates teve Platão, teve Aristóteles. Depois, nós sabemos que na trilha de Platão, com o neoplatonismo, a nova ideia, a nova filosofia de Platão, com Santo Agostinho, que seguiu também essa trilha. E no caso de Jesus, nós vamos citar, evidentemente, Maria, grande ouvinte da grande mensagem de Jesus, e os apóstolos, os evangelistas, naturalmente, e alguns outros que, ao longo do tempo, Francisco de Assis, por exemplo, e o nosso querido Allan Kardec. Esses foram grandes ouvintes da mensagem de Jesus, que, naturalmente, continua vigindo aqui no contexto do nosso planeta. A mensagem do Cristo continua vibrando no planeta como uma espécie de mantra. Essa é a mensagem do Cristo que abraça a Terra, que abraça a humanidade, que penetra as almas que estejam já em condição de receptividade para essa grande mensagem calar fundo em sua intimidade, em seu coração. E esse conjunto de mestres que vieram, sobretudo nesse grande planejamento, porque o processo evolutivo do planeta tem um planejamento absolutamente rigoroso. Tanto que, nos vários quadrantes do planeta, compareceram grandes mestres, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Durante 5 séculos, foram trazidos ao cenário terrestre
no plano material, esses grandes mestres para trazerem a mesma mensagem praticamente, mas de acordo com o que hoje em didática nós sabemos, conhecer o contexto do aluno, ou o contexto dos povos em que eles vieram situar-se, vieram encarnar, para que pudessem tornar palatável a mensagem de que eram portadores, em nome de Jesus. E se nós nos reportarmos agora para a civilização ocidental, nós tomamos, evidentemente, como uma figura emblemática, a figura de Sócrates, que teve essa participação exponencial no caso do trato dessa mensagem de que ele era portador, de que ele foi portador, mas não só foi portador, ele viveu a sua mensagem, como Jesus também viveu, e outros tantos enviados do Cristo também viveram a própria mensagem, que trouxeram para lecionar a humanidade, mas que na hora do testemunho não deixaram de comparecer com a confirmação da mensagem de que eram portadores. Sócrates é um deles, evidentemente, Jesus é a figura exponencial para isso também, como é para todas as circunstâncias e para quaisquer outras situações que nós venhamos a ter eventualmente em mente. Então, qual foi a mensagem de Sócrates? Nós sabemos que um dos maiores educadores da humanidade, Sócrates trouxe o que nós adoramos dizer, Sócrates é o pai do método. Todo mundo adora dizer, e com justa medida, que o método que Sócrates trouxe é a maiêutica, que redundou no método indutivo, no campo da didática. Mas Sócrates não é só isso. Sócrates é o pai da moral na Terra. Homem, conhece-te a ti mesmo. Sócrates é o pai do conceito. Com o método de Sócrates, ele chega ao conceito das coisas. Por isso que nos diálogos que nós lemos, que foram escritos por Platão, porque sabemos Sócrates, o grande mestre, não escreveu nada, porque a mensagem de que ele era portador não cabia e não cabe ainda nos sistemas linguísticos da Terra, como é o caso, muito mais ainda, de Jesus. Por isso, os dois não escreveram nada, mas outros que estavam no nível de escrever, escreveram aquilo na medida de que foram capazes de captar aquela mensagem. Então, Sócrates, com o seu método, ele é o pai do conceito na Terra. E sem conceito não se faz filosofia e não se faz ciência. Portanto, Sócrates é o pai da moral, é o pai do método, é o pai do conceito, portanto, é o pai da filosofia e da ciência, e é ainda o pai, tanta paternidade espiritual maravilhosa, ele é também o pai do monismo filosófico, que é a formulação na filosofia do Deus único. Sócrates, quando disse, e nós costumamos lembrar as suas frases, Sócrates disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Até hoje, as áreas, sobretudo as áreas psi, a antropologia, a sociologia, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, a educação, todas as áreas estão desdobrando esse conhece-te a ti mesmo. Este é um exemplo soberbo da síntese de Sócrates. Um outro exemplo também da síntese de Sócrates é: tudo que sei é que nada sei. É a chamada em filosofia da douta ignorância. Quer dizer, é aquele que sabe que não sabe nada, então ele sabe isso, então ele é douto nesse particular.
nessa conjuntura, já que estamos falando de dois grandes mestres, já que Sócrates preparou o caminho para na humanidade para Jesus e para o Evangelho, também Sócrates, com isso, preparou o campo para o Espiritismo. E já que estamos falando nisso, vamos logo pensar em Kardec como o grande mestre. Mas Kardec é um dublê de professor e mestre, professor por profissão. Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, é o professor Rivail, que, como sabemos, depois se tornou Allan Kardec, o nosso grande codificador, que reverenciamos também nessa contingência missionária extraordinária, notável, notabilíssima. Então, é nesse conjunto que nós temos aqui de Kardec, falando sobre a formação do mestre Kardec. Também ao longo do tempo, nós vamos recuar até os druidas, como sabemos, e em uma de suas encarnações, ele foi Allan Kardec como druida e tomou isso do seu passado, quando ele já tinha desenvolvida a sua religiosidade, porque os druidas tinham essa faceta muito definida, muito forte na sua conjuntura e no seu contexto, na sua visão de mundo, no seu estar no mundo. E Kardec, com o professor Rivail, chegou a estudar em Yverdon, nós sabemos, mas Kardec também é o grande mestre da síntese, e nós vamos ver aqui ao longo dos nossos breves comentários, mas muito sinceros e emocionados, porque emocionantes comentários sobre essa figura espetacular da nossa história na Terra, da história da humanidade, uma figura, um espírito que, lamentavelmente, ainda não está reverenciado no grande panteão dos benfeitores da humanidade, mas chegará o dia em que o nosso querido Rivail Kardec será reverenciado no grande panteão de benfeitores da humanidade. Mas então, quais são os ascendentes desse processo evolutivo no planeta e os ascendentes de todos esses desdobramentos das ideias e nos campos de conhecimento que foram emanações ao longo dos tempos? Se nós tomarmos a figura de Sócrates, evidentemente, nós vamos ver que Sócrates, o seu pensamento, a sua filosofia, acabou se desdobrando em algumas correntes. Nós vamos citar apenas duas, a do realismo e, sobretudo, a do idealismo. Como Platão foi um grande ouvinte de Sócrates, ele traduziu ali a mensagem de Sócrates. Então, como o grande ouvinte, ele é, digamos assim, o patrocinador da corrente que deflui, que decorre, que é consequência do pensamento socrático, que é o idealismo. E no idealismo nós temos a figura de Platão, naturalmente, temos a figura de Santo Agostinho, que é o neoplatônico, que é uma outra fase da filosofia, mas que repete o pensamento socrático através do pensamento platônico, e depois também, no curso dos tempos, também a ideia da reforma e da contra-reforma. Nesse ínterim, vamos pular aqui uns bons séculos, muitos séculos, mas vamos agora chegar ao século XVII. O século XVII é muito importante para nós estudarmos a evolução das ideias no campo do espiritismo, mas não é, no momento, o que nos ocupa. Então, nós vamos para o século XVII, ou no século XVII, destacarmos apenas a figura de Comênios. Comênios, um grande educador, um grande reformador no campo da educação, foi discípulo de Jan Hus, uma das encarnações de Rivail Kardec, e Comênios trouxe grandes inovações
para o campo da educação. No campo, isso no século XVII. Um século mais tarde, no século XVIII, nós encontramos Rousseau, que traz, ou pelo menos do seu pensamento, nós temos o naturalismo. O que pensa Rousseau e que nós já vamos também encontrar em Pestalozzi e em Kardec, em Rivaio Kardec, que é a volta à natureza. Não só a natureza física, mas também a natureza íntima do ser humano. O próprio Rousseau achava que o homem estava sendo contrariado na sua natureza com ou pela sociedade. Então, ele lutava e defendia a volta à natureza. E nessa volta à natureza, ele escreveu algumas obras também sobre educação. Uma das mais famosas, talvez a mais famosa, seja o Emílio, em que ele conta, ele relata como são os processos, os procedimentos, as etapas do processo educativo do Emílio. E depois, no século XVIII ainda, mas já também caindo para o século XIX, nós temos outra vez um dos maiores educadores da humanidade, que é Pestalozzi, esse educador suíço que recebeu o jovem Rivail lá em Yverdon, no castelo, onde ele desenvolvia o seu grande projeto pedagógico que atraía muitas criaturas do mundo inteiro. Pessoas importantes, celebridades, governantes importantes, famílias importantes e às vezes não tão importantes, todos eles fascinados por aquela obra fantástica de educação absolutamente inovadora, que levava o ser humano, desde a sua tenra idade, ao desenvolvimento de todas as suas potencialidades, com muito amor, compreensão, com disciplina, mas tudo muito bem calibrado, muito bem organizado e planejado, para que isso se desse de uma forma que fosse natural, de acordo com a natureza do ser humano. Pestalozzi dedicou a sua vida à educação, sobretudo para a educação dos pobres. Ele lutou e defendia mesmo que o ensino era um direito daquelas famílias, daquelas criaturas que tinham dinheiro e condição, mas que deveria ser igualmente um direito das crianças pobres, dos pobres. E ele, por isso, chegou a desenvolver e a criar vários projetos em vários lugares, inclusive depois daquela invasão da França na Suíça, ele já tinha lá um projeto, mas recolheu as crianças, depois foi o prédio solicitado para instalar um grupo militar, ou alguns grupos militares, mas, enfim, ele sempre se dedicou com dedicação férrea, amorosa, tanto que a grande marca do seu pensamento educacional é o amor pedagógico, o amor da empatia, da compreensão, da vigilância controlada, amorosa. E ele conseguia, assim, cativar os seus alunos, e tanto que os portões eram abertos e as crianças não buscavam fugir, ir para lá para fora, porque ele, inclusive, desenvolvia não só a liberdade para desenvolver a consciência, mas ele também tinha planejadas atividades para serem realizadas ao ar livre. O próprio Rivaio fez muitas dessas excursões, ele adorava fazer essas excursões lá e anotar os tipos de folhas, de vegetais, de flores, enfim, tudo que ele encontrava ali na natureza. Isso era uma espécie do naturalismo de Rousseau também ali no Pestalozzi, que vai também estar presente em Rivaio Kardec. E Pestalozzi
tem esta grande marca, que é a da certeza, da marca, da essência da divindade no ser humano. E porque ele via que ali havia uma manifestação de Deus dentro daquela criatura, ou na essência daquela criatura que era o seu aluno, que ele então desenvolvia e tinha como objetivo que o aluno buscasse conscientemente a essência divina em seu ser, em seu próprio ser. Essa visão é absolutamente inovadora, numa época em que havia ainda o uso frequente, disseminado, de castigos físicos, corporais, inclusive, e isso, evidentemente, nem passava pela cabeça de Pestalozzi, porque era o amor pedagógico que vigia, e ele considerava que o amor de mãe era o mais importante. Inclusive, a escola deveria assemelhar-se a um clima de lar, para que as crianças também pudessem extravasar toda a sua natureza amorosa, porque vinha da sua essência divina ali presente. E por isso o Pestalozzi é um grande pioneiro nos métodos, nas concepções. Aliás, novos conceitos de criança foram trazidos por ele. Ele é um pioneiro na área da educação, ele antecipou o movimento da escola novista, a escola nova. Ele tinha o objetivo de fazer com o seu projeto que a criança desenvolvesse, isso é muito bom para todos nós, para os evangelizadores, porque Rivaio Kardec também fez isso. Então, ele se colocava como aquele que precisava e que objetivava que a criança desenvolvesse, e é célebre essa construção dele, cabeça, mão e coração, as três instâncias do ser, e é nesse contexto, então, que ele vai trabalhar essa grande novidade, e por isso que ele é assim, uma espécie de pai também desse contexto e dessa antecipação, desse fluxo, desse oxigênio renovador no campo da educação. E claro que o menino Rivaio, que foi para lá, estudou lá e depois se tornou também assistente, trabalhou por lá um pouco, e então ele assimilou essas claridades espirituais do projeto pestalozziano, e quando retornou à França, levou isso e instituiu, introduziu nas salas de aula em que ele trabalhava como professor, e depois nas instituições de ensino que ele projetou, que ele construiu, que ele fundou. Também estavam ali todas as marcas do amor pedagógico de Pestalozzi e todo o contexto em que se desdobravam vários métodos, técnicas, estratégias, conceitos nos campos da atividade educacional. Para essas atividades educativas, Rivaio Kardec também trabalhou isso, escreveu muitos livros didáticos que, lamentavelmente, também não lhe rendiam tanto dinheiro, mas ele escreveu vários livros de aritmética, de vários campos. E Rivaio Kardec chegou mesmo a precisar vender um dos seus institutos de ensino para fazer frente a dívidas contraídas por seu tio no jogo, e nós podemos imaginar o quanto isso deve ter sido dolorido, muito doloroso para o seu coração naquela circunstância. Mas ele também fundou outras, e em certos momentos também
Até os seus empregos como professor não estavam atendendo às necessidades, e ele então acabou sendo guarda-livros, fazia a contabilidade de algumas instituições e assim, subsequentemente, para se manter e manter o seu casamento, o seu lar com a sua doce, a nossa inesquecível Amélie Gabrielle Boudet, que também pode ter as características de mestre nesse particular, porque a esse espírito corajoso nós devemos o fato de ter nos chegado o Espiritismo na sua integridade, porque depois da desencarnação de Kardec, nós sabemos, por fundadas pesquisas históricas, que Leymarie acabou sendo uma espécie de guardião das heranças todas intelectuais, e ele acabou desviando-se um pouco desse, e às vezes muito, desviando muito, mas é graças à coragem, à firmeza, à fidelidade doutrinária e ao Cristo e ao Kardec que Amélie Boudet fez esse tipo de trabalho e nos dá esse legado extraordinário que nós não podemos imaginar como teria sido, ou não teria sido nada o Espiritismo se a Amélie não tivesse sido essa força para manter intactos os esforços, os produtos dos esforços de seu amado esposo. Então, é com Kardec que ele vai trazendo, então, essas circunstâncias todas do seu esforço como professor e que ele traz, então, para a doutrina espírita, para a codificação. Nós temos um esboço de trabalho sobre isso, porque ele fez uma proposta, uma proposta para a melhoria da educação pública para o sistema oficial de ensino na França. E ali nós vemos as claridades pestalozzianas, vemos a fidelidade de Kardec, vemos a competência de professor de Kardec, a competência de mestre de Kardec, ali já nos seus escritos anteriores. E é muito interessante nós vermos como isso acabou migrando para a codificação. Nós costumamos citar a pergunta 600, a resposta dos espíritos superiores a Kardec, na pergunta 685. Mas a 685A, a nota, uma de suas preciosíssimas notas de Kardec, ele fala da educação moral. Aliás, a esse propósito, é interessante nós aqui valorizarmos e deixarmos muito claro que o rigor metodológico, a honestidade intelectual de Rivail fez com que ele colocasse na codificação, para distinguir o ensinamento dos espíritos do seu próprio, da sua própria contribuição, ele coloca suas preciosíssimas notas, todas elas, mas ele as coloca em tamanho menor, para que fique muito claro para todos nós, estudiosos da doutrina espírita, que aquilo é da lavra dele e as outras informações são dos espíritos superiores, informações trazidas pela via mediúnica a ele. Então, nessa contingência que nós vemos a grande influência de Pestalozzi sobre o pensamento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele então levou ou trouxe para a codificação, os livros da codificação. E é importante, chega a ser emocionante mesmo, nós imaginarmos como o próprio Rivail Kardec foi capaz de dar a essa visão, dar vida
a essa visão de ser humano, uma visão transpessoal, transdisciplinar e transdimensional do ser humano. É nesse contexto que nós vemos a grandiosidade do Kardec, inclusive como o codificador, porque nós às vezes dizemos que Kardec é o mestre, mas que ele é apenas o codificador, é tão somente o codificador, mas nós até entendemos, porque é o rigor, o desejo de todos nós de preservarmos a integridade doutrinária, a chamada pureza doutrinária. Mas, nesse caso, é que nós precisamos meditar sobre essa transdisciplinaridade de que nos fala Kardec. Quando ele se coloca nesse patamar, e nós precisamos aqui distinguir muito bem essa grande contribuição metodológica, porque Kardec também criou um método, que nós também já escrevemos sobre isso, que é o positivismo metafísico, porque agora também não podemos nos ocupar disso, mas é usar os métodos, as características do positivismo reinante, e que esses métodos foram aplicados às coisas inconsúteis do espírito, às mesas girantes, ao espírito em si. Então, esse método também devemos a Kardec. Não só Sócrates, mas Kardec também. Os dois mestres também criaram métodos. E então, uma das marcas da transdisciplinaridade que ele trouxe também lá de Pestalozzi é que nós vemos isso também na estrutura da codificação, porque estão presentes ali os contatos e hoje nós dizemos links, as associações com a contribuição dos outros campos de conhecimento da sua contemporaneidade. Por isso, ao estudarmos a doutrina espírita, nós, se quisermos seguir o nosso mestre Kardec, nós devemos fazer estas associações e trazermos isso para as nossas reflexões, inclusive porque ele disse isso claramente lá em A Gênese, no capítulo 1, item 55, que o Espiritismo recepcionará e incorporará tudo aquilo que a ciência tiver descoberto, naturalmente com bases sólidas e dentro do maior rigor científico. E então, são essas características a que ele deu vida, da transpessoalidade, transdisciplinaridade, transdimensionalidade, isso tudo transparece na codificação. E a codificação, que é a grande aula magna desse professor mestre Allan Kardec, Rivail Kardec, a humanidade, uma aula que decorre do seu trabalho, que lhe foi assinalado pelo próprio Jesus, que colocou sobre os seus ombros essa grande tarefa de consubstanciar a sua promessa à humanidade terrena. Talvez nenhuma outra missão tenha repousado sobre humanos ombros maior do que essa, a de trazer a promessa do Cristo e corporificá-la em benefício da humanidade. Lamentavelmente, ele não está no panteão dos grandes benfeitores, mas um dia estará. Então, quando ele foi trazido por Jesus com esta missão, porque ele aceitou essa missão, porque Jesus disse: eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. E então foi Rivail Kardec, o espírito designado para a grandiosíssima missão de consubstanciar essa promessa do Cristo à humanidade terrena. E, portanto, quando nós devemos estudar o Espiritismo e trabalharmos o Espiritismo usando a metodologia de Kardec,
que está íncita, está ali amalgamada na estrutura da codificação, nós devemos também, porque ele nos disse, vocês têm que se instruir, nós espíritas precisamos nos instruir, nós precisamos nos amar e também vamos nos instruir e abrir os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas mentes para o que se passa nos outros campos de conhecimento, é extremamente vantajoso para nós como espíritos, para nós como estudiosos da doutrina, que essa é a essência da doutrina. E, naturalmente, essa doutrina reafirma, ratifica todos os termos, todos os conceitos, todas as luzes do Evangelho de Jesus. Esse Jesus que é o grande mestre. Nós dissemos que os mestres têm as habilidades da inteligência, as habilidades cognitivas, as da moral e as da sabedoria, o saber e a sabedoria. Quando nós estudamos o Evangelho, nós constatamos o Evangelho de Jesus como sendo o grande repositório, insuperável repositório na Terra de toda a filosofia, de toda a moral e de toda a ciência. Tudo isso está contido no Evangelho de Jesus. Quando nós já dissemos que está lá toda a moral, ele, como mestre, também é dotado da moral e na sua expressão máxima que a Terra jamais viu e jamais verá, porque ele é o nosso governador, o nosso guia e modelo. Portanto, ele tem as habilidades da cognição, do intelecto, toda a filosofia e toda a ciência, da moral e da sabedoria, que é o uso ético da moral. Nessa perspectiva, nós vemos que ele, então, teve a grande síntese, que é o seu Evangelho. O Evangelho é a grande síntese. O Evangelho contém a ética normativa, que nos diz tudo o que deve ser, não o que está sendo, mas aquilo que deve ser, está lá no Evangelho de Jesus e está sendo desdobrado e ratificado pelo Espiritismo na magna codificação de Rivaio Kardec. E, portanto, a grande síntese de Kardec é a aula magna da codificação, a grande síntese de Jesus, esse mestre cósmico, é o seu Evangelho, porque tudo está lá e a humanidade não tem feito nada mais do que desdobrar, mergulhar nisso, fazer uma espécie de mergulho lá para nós irmos trazendo à tona as belezas inconsúteis da mensagem do Cristo na Terra. A grande, a maior, a mais iluminada, a mais perfeita mensagem que a Terra conheceu e conhece. Jesus dividiu essa figura exponencial, dividiu a história da humanidade, a história do planeta entre antes e depois dele. Honrou-nos na condição de copartícipes da criação e continua sendo o nosso guia, o nosso modelo, o nosso grande mestre, o mestre que nós escolhemos seguir, a quem agora nós rogamos receba de nossos pequeninos corações, que estão se elevando agora na direção do teu, Jesus amado, para te rogar as bênçãos por sobre o planeta que reges há milênios e que modelaste com tuas divinizadas mãos ao lado de outros engenheiros siderais. Estamos, mestre, vivendo os dias que nos anunciaste. São dias duros, não nos escondeste isto, porque és a verdade. São dias difíceis, são dias de dores, mas tu mesmo nos disseste: vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, enfermos do corpo e da alma, desempregados, tristes e solitários, vinde a mim, eu vos recolherei na concha amorosa de meus braços e vos darei paz, serenidade, força, coragem, luz, paz e fé. É o que temos certeza, Mestre, que estás nos enviando agora à Terra, em ambos os planos da vida, e envolvendo toda a humanidade no calor do teu amor, na proteção de teus amorosos braços e com a tua permissão, também no sacrossanto manto de Maria, a nossa mãe, por teu legado neotestamentário. Que a tua paz, Mestre, a tua luz, o teu amor, a tua misericórdia esteja agora em todas as partes do planeta, de que és o governador, o guia e modelo, para consolar, aliviar, orientar e sustentar todas as criaturas da Terra. Paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja.